mente preparada nas ciências do espírito, todavia sinto-me mais esclarecido um pouco do que quando daí vim. A religião protestante que nós ambas professamos, tem a grande utilidade de nos apontar Cristo Jesus como Salvador pessoal de cada um. Ela em teoria nos ensina a amá-lo e aceitá-lo como amigo incondicional das nossas almas, e há no seio dessa igreja, crentes que têm em seu coração o fogo sincero do seu amor. Mas, minha amiga, é deficiente o ensino dessa igreja, porque nivela as condições morais dos indivíduos, fazendo-lhes crer que, após uma existência inteira de corrupção e maldade, da prática de crimes voluntários contra a lei divina, por um arrependimento sincero, qualquer pecador entrará desde logo, após a sua passagem para o outro mundo, no gozo da bem-aventurança eterna, onde vive Jesus, o Cristo de Deus. Inqualificável absurdo que só a nossa cegueira da carne impede de descortinar desde logo. Essa igreja ensina, desta forma, que o criminoso assim arrependido fará jus ao prêmio que muito justamente alcançaram os devotados servos do Senhor, mártires sacrossantos do cristianismo. Essa era, tu sabes, a teoria que eu abracei, sincera de coração, mas com muito poucos conhecimentos que me permitissem descortinar um pouco mais adiante. Tu és feliz neste ponto. Enxergaste ainda na terra um pouco da verdade do céu. Eu não me queixo. Deus teve dó da minha ignorância e Jesus compadeceu-se de mim, dando-me mestres que não se têm poupado esforços em meu proveito. Tenho pena da minha igreja na terra que, com os bons elementos de que dispõe, poderia se aproximar mais da verdade que transparece das palavras dos evangelhos, se, deixando de seguir tão de perto a letra, buscasse, melhor orientada, o espírito que lhe dá o real valor. As palavras de Jesus são espírito e vida. Sou feliz por falar-te hoje, minha boa amiga, e poder assegurar-te que esforço-me por compreender o estudo que a minha ignorância não pode antever na terra. Paz a ti e os teus. Que a benção do Altíssimo seja contigo. Maria Nogueira. 21. Já de há muito não nos falamos, prezada amiga. Apesar disto, eu fui dos primeiros com quem entretiveste comunicação, ao começo do desenvolvimento da tua mediunidade. De nenhum proveito eram as minhas manifestações naquela época, pois que, aferrado ainda às coisas terrenas, eu só me ocupava então dos seres que me eram caros, daqueles que me tinham sido ligados por laços de sangue na terra. Havendo grande afinidade de sentimentos entre o meu e o teu espírito, fácil me era aproximar-me de ti, dando-te provas categóricas da minha identidade perante pessoas que me haviam conhecido na terra, as quais mais de uma vez foram testemunhas do que acabo de afirmar. Parti deste mundo atrasadíssimo, quanto ao meu destino após a morte. O que as igrejas me ofereciam como base de fé incondicional, que não admitia exame, porquanto este implicaria uma dúvida e esta, por si, já constituía um pecado grave, eu jamais pude aceitar. Que oferecem, de fato, as igrejas ao espírito oculto homem. Missas, confissão, manifestações externas de um culto tributado a um Deus que elas próprias desconhecem. Isso nunca satisfez as exigências do meu espírito. O que eu conhecia bem, partícula por partícula, era a matéria humana, que analisava minuciosamente a golpes de bisturi. Isso sim. Se eu pudesse fazer o mesmo com o espírito, é certo que acreditaria nele, mas como ele não estava ao alcance do meu escalpelo. Foi assim, nesta lastimosa condição, que eu fui arremessado um dia ao vácuo do infinito. Se a ciência, sem descurar o estudo da matéria humana, se dedicasse ao exame consciencioso da parte física do homem, abandonando de uma vez para sempre essas intermitentes explosões de fanatismo, não se verificariam casos tristes como este de que eu dou testemunho neste momento. Partir da vida terrena um espírito, a verdade me obriga a dizê-lo, conhecedor profundo da natureza humana em sua parte material, podendo apontar de olhos fechados, posso afirmar, os mais pequeninos segredos do corpo humano,
completamente ignorante dos atributos inerentes à alma. É tempo de arrancar a venda que a ciência atou aos seus próprios olhos. A justiça é cega, dizeis vós, querendo significar a sua imparcialidade. Pois bem, a ciência não pode ser cega, a cegueira da ciência encobre a ignorância. É necessário, é urgente que ela enxergue, que ela examine, que ela descortine a verdade. Como um dos seus humildes apóstolos, tendo dedicado os dias da minha vida terrena ao seu labor constante, eu quero hoje proclamar, bem alto, a verdade imanente que só a vida do espaço me revelou. O Espírito vive eternamente e continuará no infinito a obra de evolução interrompida pela sua volta à carne, encarnação que lhe será proveitosa, ou não, conforme o uso que houver feito aqui do seu livre-arbítrio. Deus nos criou para o bem, para a ciência, para o amor. Dr. Caetano de Almeida. 22. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Pouco tenho a dizer. Sou ainda muito fraca e atrasada para que possa dar uma comunicação útil aos meus e ao próximo. Quero, porém, cumprir o meu dever, já que, por bondade daquele que dirige estes trabalhos, fui designada para manifestar-me hoje. Não fui humilde e boa na terra, também não fui caridosa, nem amei ao próximo conforme a lei do Senhor me ordenava. Tive princípios honestos e, graças a Deus, fui criada em um lar onde sentimento de honra era um dever. Vi naquela que foi minha mãe um modelo de honestidade, de amor ao trabalho e resignação na adversidade. Não transgredi nestes pontos, dou graças a Deus, os bons exemplos de que fui testemunha. Mas, a fraqueza do meu caráter consistiu sempre em querer colocar-me acima daqueles que hoje reconheço muito superiores a mim. Este foi o embaraço ao meu adiantamento. Tantas vezes que eu li na Bíblia o Senhor exalta o humilde e abate o soberbo. Continuava no entanto o meu coração endurecido. Começou a minha punição, que eu considero justa, desde que, agravando-se a minha moléstia, e tendo conhecimento perfeito de todos os meus erros, eu quis partir deste mundo tendo recebido o abraço fraternal de perdão daquele a quem tanto ofendi, e esse consolo derradeiro, que eu esperava com tanta ansiedade, contando os dias com a aflição de um condenado, esse consolo final me faltou, para que a justiça fosse cumprida. Cada um colhe aquilo que semeia, é justo. Assim falando eu não guardo ressentimento algum dentro de mim mesma. Eu me sinto culpada, porque, o meu orgulho, a minha soberba, necessitavam ser abatidos, para que o meu espírito reconhecesse sua insignificância no meio das outras criaturas. Como disse acima, esse orgulho foi o único embaraço ao meu adiantamento, e hoje, livre desse horrendo pecado, eu espero de Deus a graça de conservar-me humilde, caridosa e boa, como nos ordena a todos, tendo-nos dado não só o mandamento como exemplo edificante de tão altas virtudes. Sou muito grata àqueles que oram por mim, por ver que em seu coração não há mais aquele rancor que é tão contrário aos desejos de Jesus. Continuem todos a se lembrar de quem também não os esquece. Maria Floresta. 23. Após longo tempo de um sofrimento que me pareceu sem fim, raiou o dia abençoado, em que me é permitido trazer ao mundo conhecimento da experiência pessoal porque passei, na esperança de que ela possa servir de lição proveitosa àqueles que ainda palmilham a estrada espinhosa que eu já percorri na vida terrena. Fui poderoso, fui respeitado como um chefe, no lugar onde nasci. Minha autoridade era acatada com temor e ninguém era capaz entre os meus súditos de levantar a voz em minha presença. Mais do que isto, acreditei-me superior a tudo e a todos. O meu orgulho elevava-me, aos meus próprios olhos, à altura de um rei. Mas, longe de querer imitar os sentimentos filantrópicos dos grandes reis, eu só procurava imitar a crueza de sentimentos dos que mais nefastos foram à humanidade. Eu tinha orgulho do sangue, do poderio, e só ambicionava subir em posição social,
embora para atingir esse fim fosse necessário calcar aos pés os mais nobres sentimentos, ou pisar por cima dos mais sagrados deveres. O orgulho de raça levou-me a cometer o mais nefasto crime que se possa imaginar e cuja narração mancharia as páginas belíssimas das Flores do Céu. Com a alma denegrida por tantos pecados, passei desta vida para a do além. Calcula tu, alma singela, o horror da minha situação. O peso das minhas culpas era semelhante à bala que se ata aos pés do cadáver antes de jogá-lo ao mar, puxava-me para os abismos inferiores. As almas puras são leves e flutuam suavemente no espaço infinito. A alma sobrecarregada com o peso das maldições das suas vítimas, erra nas regiões inferiores, crivada pelos espinhos aguçados dos remorsos. Terrível foi a minha tortura. Meu corpo recebeu na terra, no momento em que foi dado à sepultura, os mais solenes testemunhos de fingido apreço. Minha família, dilacerada pela dor, chorava lágrimas de dolorosa saudade, pelo desaparecimento daquela matéria inerte, que a terra recebeu em seu seio. E, ó, contraste angustioso! Meu espírito entrava no mundo invisível, só, inteiramente só, sem mão amiga que lhe guiasse os passos vacilantes, na noite escura que o cercava. Não demorar-me em lutar as páginas deste mimoso livro com a narração das minhas dores. Dir-te-ei apenas que, após os mais angustiosos transes, senti as primeiras gotas do bálsamo consolador caírem-me piedosamente no atribulado ser. Quando o arrependimento bruxuleou dentro de mim, medindo o horror dos crimes cometidos, com plena consciência, uma dor profunda se apoderou de mim, pelo desgosto amargo de haver violado, não só um, como quase todos os mandamentos sagrados da lei do meu Deus. Hoje estou arrependido, plenamente convencido de que, entre todos os pecadores, eu sou mais indigno. Sofro imensa dor de haver ofendido ao meu Deus, que todavia me oferece os meios de resgatar os meus hediondos crimes, em sucessivas vindas à terra, onde dar-me-á a oportunidade de exercer, em cada encarnação, as virtudes opostas a cada um dos crimes cometidos. Este é o meu depoimento hoje, para que, os que tiverem conhecimento, saibam acautelar-se contra as perigosas tentações do orgulho, que arrastam o homem à prática dos crimes que eu cometi e cujos remorsos me trouxeram as mais cruéis amarguras do que jamais possais imaginar. Louva a misericórdia de Deus que é tão grande, ao ponto de oferecer a um criminoso da minha espécie os meios de reabilitar-se perante a sua impoluta justiça. Glória a Deus. Bonifácio. 24. Todo o meu ser prostra-se reverente diante do trono do Altíssimo, que, por sua excelsa bondade e misericórdia sem par, dignou-se conceder ao seu humilde servo a graça de aproximar-se e manifestar o seu pensamento àquela que, na terra, dedicou o mais sagrado amor. A alegria que me possui neste momento é tal, que, só por si recompensa a angústia dolorosa que me pungia o coração, quando vi a morte aproximar-se para separar-me de ti, ainda que provisoriamente. Minha moléstia foi dolorosíssima, é certo, mas a dor mais forte, que, como um punhal traspassava minha alma enquanto durou aquele período agudo de sofrimento, foi o ver-te prestes a enlouquecer de agonia, perante a ideia de me veres rígido, cadáver, separado para sempre de ti pela morte implacável. O teu martírio era para mim 1000 vezes mais doloroso do que o sofrimento atroz que me destruiu o corpo. Quando me senti vivo, não obstante o apodrecimento da carne encerrada no túmulo, como eu desejei correr a te dizer-te bem alto: Mãe, eu estou vivo, a morte não conseguiu matar-me. Mas Deus faz tudo bem e as suas leis são imutáveis. Tu necessitavas passar por aquele transe dolorosíssimo e eu rendo graças a Deus que te deu forças para tragá-lo até o fim. Hoje sou feliz, muito feliz. Deus fez brilhar no teu entendimento um raio de luz que te fez despertar a inteligência para a apreensão das coisas do espaço.
Na tua mediunidade tens a faculdade de escutar aqueles que se encontram em outras moradas e assim gozar a certeza absoluta de saber que os que partiram da terra vivem, estando apenas invisíveis aos olhos do mundo. São muito belos os teus versos a respeito das estrelas e eu me lembro muito bem das noites em que juntos conversávamos sobre elas. O teu pensamento não se desvia de mim e eu nisto sinto prazer, mas quero que seja um pensamento alegre, pela certeza de que eu vivo, de que sou feliz, de que estudo para instruir-me nas coisas espirituais e de que, para maior afinidade dos nossos espíritos, o meu guia espiritual é o mesmo que te dirige e guia. Não te sentes tranquilo em saber que estou entregue aos cuidados da sua solicitude incansável? Não me quero retirar e sem agradecer-te o teres implantado no meu coração, desde cedo, o amor de Jesus Cristo. Foi esse excelso amor a lâmpada sacrossanta que me guiou no espaço, quando as sombras da morte apagaram a minha visão física. Jesus, Jesus, Jesus era o apelo da minha alma à vastidão do espaço infinito. E o amigo das crianças, o pastor das mansas ovelhinhas não me deixou solitário e ermo. Em seu nome sacrossanto ao meu apelo, acudiu o abençoado guia que nos protege, e foi recostado em seu seio paternal que eu cobrei a verdadeira posse de mim mesmo. Vês? Não sofri as torturas da incerteza. Minha fé acompanhou-me ao seio do infinito. Eu devo parar aqui. É tempo de voltarmos ao nosso meio. Deixo um abraço para meu pai, que, Deus seja louvado. Vejo renascer para uma nova vida. No espaço, melhor ainda do que na terra, ama-te, venera-te, e abençoa-te o teu. Arnoldo Camara. 25. Feliz aquele que na vida terrena abre os olhos ao conhecimento das coisas espirituais. Ao passar o limite da vida material não terá certamente as surpresas reservadas àqueles que, como eu, se conservam ignorantes da vida do espírito. O que seria feito de mim depois da minha morte, foi coisa que nunca me preocupou. Não fiz o mal, porque a isso se opunham os naturais impulsos da minha consciência. Mas também, qual foi a soma de bens que eu produzi? Aferrei-me aos meus próprios interesses, com o desejo de subir e granjear entre os meus iguais um lugar de destaque, se me fosse possível. Estudei um pouco, porque sem uma relativa instrução não me era possível atingir os meus fins. Trabalhei bastante, porque nunca fui preguiçoso e era-me necessário trabalhar para viver. Cedo prendi-me por laços indissolúveis a uma criatura que supus amar-me. A essa afeição consagrei todos os meus bons sentimentos, toda a minha dedicação sincera. Mas da minha alma jamais cuidei. Sonhava um lar feliz, mas um lar na terra, ao lado da companheira que escolhera e com os filhos que a sorte me desse. Mas, do lar perene, da pátria e do espírito, pouco se me deu. Ah! Quando o sono da morte reduziu à impotência meu corpo físico, longo tempo permaneci, e nem sei quanto, sem compreender o meu estado real. Sombras, perturbação, incerteza do meu destino. Que coisa horrível! Um ser errante, isolado no espaço sem fim, ermo de afeições, porque os seus amigos haviam ficado na terra, separado de tudo e de todos, porque do espírito nada conhecia, absolutamente nada. Quero que os homens saibam, em geral, que é necessário dar ao espírito o pão que lhe é próprio, enquanto está preso à matéria, para que não lhes suceda como a mim, entrarem no reino do além, sem rumo, sem conhecimento algum dos seus altos destinos. Vaguei longo tempo, solitário, desejando antes voltar ao meio onde estava habituado, do que subir aos páramos da eternidade em busca da luz. Os guias, mentores da humanidade e instrutores pacientes do espírito, porém, têm a caridade por norma e o amor por missão. Acudiram-me despertando-me carinhosamente do nada que estava reduzido, pouco a pouco trouxeram a luz ao meu pobre espírito. Começo a enxergar e lamento o tempo precioso que perdi na terra em busca das coisas materiais, sem cuidar do interesse da alma e suas prerrogativas. Deus me perdoe esse imperdoável descuido.
maior é a sua misericórdia do que a minha indignidade. Voltarei um dia ao mesmo centro onde já vivi e hei, se Deus para isso me der forças, de dedicar-me ao estudo profundo das coisas espirituais para o proveito da causa do Cristo e glória de Deus. Francisco Freire da Cruz. 26. Como assistente e ouvinte tenho tomado parte nestas proveitosas reuniões, que aprove ao sábio guia, que as preside, organizar. Cabe-me a vez hoje, por ele designado, de manifestar os meus pensamentos, trazendo assim as sapientes reflexões aqui exaradas, o pequeno e fraco contingente da minha experiência. As nossas relações amigas datam da tua infância, quando, apreensiva pelo depauperamento da tua saúde, a tua progenitora procurou-me na esperança de que te fortificasse o débil organismo. Já então o teu ser espiritual era bem mais robusto que o seu envoltório físico. Cuidei mesmo, com os argumentos que a ciência de então me oferecia, poder asseverar que não atingirias a puberdade. E no entanto, correram os anos. Tu aqui estás e eu já há muito deixei este mundo. Assim são as previsões dos homens. Nada menos exato do que a afirmativa segura de um mestre. Só um jamais falhou, só um previu todas as coisas, só um era e é verdadeiramente sábio, porque a sua sabedoria é do alto, é a sabedoria do Pai, Jesus Cristo, com razão chamado Divino Mestre. Eu jamais fui um ateu. Tampouco um crente fervoroso. Nunca duvidei por um momento sequer da existência de Deus, nem dos seus inseparáveis atributos. Mas, não obstante essa certeza absoluta, fui um fraco e pequei. Apegado em extremo às coisas do mundo, gastei os meus dias em lutas inglórias, ambicionando passar à posteridade um nome ilustre, imortalizado na história do meu país. Vivi para essas ilusões que a minha vaidade apetecia e a leviandade dos amigos alimentava. Esse foi o cabedal que ajuntei na terra. Mas, preparar um tesouro além onde a traça não rói e a ferrugem não consome, ai de mim. Disso não me preocupei. Quanto deploro hoje essa incúria. Deste mundo parti só. Aqui ficaram os amigos, as glórias, a fortuna, as ambições políticas. As virtudes da alma, aquelas que deviam acompanhar o espírito quando este se desprendesse da matéria, porque são imperecíveis como ele, essas, não me acompanharam porque eu não as possuía. Oh! Como é horrível despertar de uma alma assim a míngua de ações meritórias. Cada um de nós tem o seu talento com o qual deverá granjear outros tantos talentos, que deverão ser empregados para o fim a que Deus os destinou. Insensato é o homem que despreza os dons que o Senhor lhe concedeu, ou os aplica a fins diversos daquele a que são destinados. O homem culto, o homem inteligente, de razão equilibrada e consciente dos seus atos, tem maiores responsabilidades para com seu Deus do que o ignorante que enxerga, mas não conhece o que os seus próprios olhos lhe mostram. Eu tenho necessidade de assim falar, porque dou um desafogo ao pesar que me acabrunha por ter faltado às minhas responsabilidades, e tenho o desejo sincero de que os outros não sigam a trilha que eu segui, ambicionando glórias, posição, riqueza, coisas perecíveis deste mundo, e deixando irrefletidamente de lado os ornamentos preciosos do espírito, que são as virtudes cristãs, cuja síntese assim se resume: caridade e amor de Deus. Doutor Pedro Velho. 27. A paz do Senhor seja convosco, meus amados irmãos. Pertence-me hoje a oportunidade de falar-vos, e eu o faço com sumo prazer. As nossas conferências, vós o sabeis, têm o fim duplo de edificar a nós mesmos e igualmente aos nossos irmãozinhos ainda encarnados. Esperamos assim, com o favor de Deus, dar um passo para diante no caminho do progresso, trazendo ao lume as nossas experiências pessoais, para que os bem-intencionados, tomando conhecimento delas e meditando sobre as verdades que cada uma externa com diferentes nuances, possam aproveitar algo que lhes esclareça o entendimento relativamente ao mundo espiritual, onde mais cedo ou mais tarde,
terão infalivelmente de ingressar. Ora, da mesma forma que, para empreender uma viagem a país longínquo e para nós desconhecido, é necessário um guia, um cicerone, que aplane as dificuldades que surgem a cada momento ao estrangeiro, a fim de que este possa levar a bom termo a sua jornada, assim também, e com maioria de razão, não é prudente deixar que os nossos espíritos partam deste mundo, desconhecedores como em geral o são, das regiões que o esperam. O que sabe o homem a respeito da outra vida? Como encara ele o problema do invisível? Sadio, forte, robusto, cheio de esperanças e confiante no valor da sua inteligência ou na força de seu braço, ele não tem a preocupação da morte e quase não se lembra que ela há de bater a porta um dia certamente. Doente, alquebrado, preso ao leito pelo morbus que lhe destrói o organismo, ele vê pouco a pouco seu próximo aniquilamento, o fim da sua existência. Nesse momento, surge-lhe à mente a ideia de Deus. Então ele compreende o seu próprio nenhum valor, a sua pequenez diante da obra grandiosa do Criador, que permanece, enquanto ele se acaba. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, nós vos trazemos nestas manifestações aqui reunidas e pacientemente apanhadas pela médium, que gostosamente se presta a este trabalho, a prova indiscutível da sobrevivência do espírito à matéria, contando-vos em rápido resumo as experiências de além-túmulo, para que elas vos sirvam de aviso no presente. Eu pela minha parte dou graças ao meu Deus pela fé que ainda na terra abracei do íntimo da minha alma. Fui espírito e modesto trabalhador da seara santa. Ao penetrar os umbrais do infinito não trouxe a aureolar minha fronte o diadema das virtudes cristãs, que longe estive de realizar na terra. Comigo veio a fé em Cristo Jesus, esclarecida pela santa doutrina do Espiritismo. Esta foi o farol que me apontou o caminho a seguir na imensidão do infinito. Eu não padeci a angústia da dúvida, da incerteza do meu destino, graças ao conhecimento do Espírito através da letra da Escritura. Conheço hoje os meus erros, as minhas culpas numa série não pequena de encarnações sucessivas neste planeta e, graças ao misericordioso perdão do meu Deus, esforço-me, encorajo-me, ajudado dos bons guias que me sustentam, para acumular elementos que em posterior encarnação me permitam levar a bom termo a missão que o Senhor houve por bem designar ao seu servo. Esta é a experiência que me cabe relatar-vos, estes são os propósitos que tenho feito dentro de mim mesmo, esperando do Senhor a força necessária para cumpri-los. Tiago Bevilacqua. 28. Saúdo com amor fraternal a seleta assistência e com respeitoso ósculo o preclaro guia que se digna presidir estas sessões. É grande a minha emoção neste instante, apesar de saber previamente que me estava designada esta hora para manifestar-me perante vós, meus caros irmãos. Mas, não posso governar a impressão que me domina, ao presenciar o júbilo dos vossos semblantes. A alegria cordial que entre vós reina pela comunhão de ideias e pleno concerto dos sentimentos que vos animam. O desejo santo de todos vós vejo estampado em vossas fisionomias, a consciência do dever cumprido pela manifestação aqui demonstrada voluntariamente, vos dá a tranquilidade das almas confiantes no seu Deus e encoraja aqueles que ainda não ditaram o seu depoimento, e aguardam pacientemente a sua vez. Não me perturbou jamais o levantar a voz perante o auditório mais seleto, quer na tribuna parlamentar, quer do púlpito das catedrais imponentes. Fui sempre senhor da minha palavra e do meu gesto, encontrando na imaginação, que era fértil, os recursos necessários para o bom êxito dos meus discursos políticos, ou sacros. Mas, os meus ouvintes eram homens como eu. Neste momento, tenho que externar-me perante almas cristãs, que o arrependimento do passado faz renascer para uma nova vida. Devo e quero, antes de tudo, ser verdadeiro, ser sincero. São requisitos estes que o mundo não exige dos seus oradores. Desde que a sua palavra seja fluente e que lhe possam a somos de vibrante eloquência perturbar as massas, tem preenchido a sua missão.
A vós, que me escutais com a religiosa e complacente atenção, quero dizer o que a minha alma sente. Tenho, meus caros irmãos, a dor profunda de não haver cumprido meu dever durante a estadia última que Deus me concedeu na terra. Eu não servi a causa que me havia comprometido a defender, quando assumi a responsabilidade de voltar à carne. Minha missão era puramente cristã e para o seu desempenho foi que vim a este planeta. Mas as tentações do mundo, a ambição das glórias mundanas afastaram-me dos meus propósitos e, ninguém pode, vós o sabeis, servir a dois senhores. Agora, arrependido do tempo que deixei correr em vão, completamente desviado da execução do plano que a mim mesmo traçara, no espaço, eu espero ansioso a hora em que me seja permitido voltar, para, com o favor de Deus, dar início ao trabalho que o Senhor, em sua sabedoria infinita, se dignou esperar de mim. Quisera voltar humilde, miserando e resgatar com lágrimas e sofrimento o meu descuido inqualificável, mas o Senhor tem determinado o contrário e a sua justiça é infalível. Tenho de voltar à terra ingressando na sociedade intelectual deste país, que foi a minha pátria, em família abastada, que contribuirá fatamente para a ilustração da minha inteligência. Orai por mim, meus amigos, para que todas essas preciosas vantagens de que me verei cercado, a par de uma saúde robusta, sejam utilizadas eficazmente em prol da causa santa do Evangelho do Cristo. Oh! Que eu não me desvie nunca da diretriz que tenho o dever de seguir. Que não me escravizem as tentações do orgulho e ambições terrenas. Mas que, jamais perdendo de vista o alvo supremo da minha vocação, eu consiga pelo dom da palavra inspirada, pela prática constante de atos cristãos, persuadir multidões da verdade única que um dia dominará o universo inteiro, o amor de Deus e o amor do próximo. E agora, irmãos meus, não quero que a menor sombra de egoísmo possa transparecer destas minhas palavras. Oremos, não só por mim, mas também por vós todos aqui presentes, pelos ausentes, visíveis e invisíveis, para que nosso Senhor Jesus Cristo nos encaminhe para a luz, para o amor, para a felicidade. Assim seja. Padre João Manuel, deputado na monarquia. 29. O Espírito do Senhor esteja conosco nesta hora, caros irmãos. Ele nos abençoe, nos anime e nos conforte para que possamos chegar ao fim das nossas sessões com a consciência de havermos cumprido o nosso dever. A ti, que registras os nossos pensamentos, ou antes os depoimentos que desejamos sejam patentes ao mundo, a ti em particular, que eu estremeci em vida, porque foste o encanto da minha velhice sofredora, devo tranquilizar a inquietação que te vai na alma quanto ao meu destino. Amaste-me muito e como testemunha ocular dos meus padecimentos, tens a alma amargurada quando recordas a minha via crucis. Tem paz em teu coração, sinto-me hoje feliz. Repousa afinal o espírito que tão perturbado foi na vida material pelos tramas urdidos pela maldade humana. Deus é infinito em justiça e misericórdia. Ele nos manda perdoar com o mesmo amor com que desejamos ser perdoados. Quando o meu espírito absorveu uma partícula, ainda que diminuta, do amor grandioso e incomensurável do Onipotente, pude ver a negrura da minha alma, que ainda continha ressabos do fel com que o ódio saturara. Foi necessário que eu perdoasse do íntimo de minha alma os meus algozes, aqueles que despedaçaram a minha felicidade na terra, instrumentos que foram das provações por que me cumpria passar, para que, só então, a verdadeira paz que Jesus ofereceu enchesse de suave descanso o meu atribulado ser. Hoje sinto-me feliz. Aquela existência perene de dores que atravessei do berço ao túmulo foi mais uma manifestação da bondade de Deus, que assim me proporcionou ocasião para o resgate de passadas culpas. O meu espírito descansa, recebendo o bálsamo consolador, o alento fortificante que benignamente sobre ele derramam os protetores carinhosos, infatigáveis guias que Deus a todos concede. Sou feliz. Amo-te hoje melhor do que te amei no mundo,
Porque hoje desejo-te para o bem dos outros, para o trabalho do Senhor, para a vida eterna, ao passo que na terra, quisera apenas o teu bem-estar, a custa embora do sacrifício de quem quer que fosse. Era o meu orgulho que se revelava através do amor que te consagrava. E o orgulho é a causa de grandes males. Ele nos afasta de Jesus, o modelo perfeito de humildade. Sê dócil, sê humilde, paciente, resignada no sofrimento e firme na tua fé em Cristo. Deus te abençoe e guarde no caminho do bem. A paz de Deus seja com todos nós. Guilherme. 30. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Tendo sido designado pelo preclaro Espírito que organizou e dirigiu esta primorosa série de manifestações espíritas, para dar a comunicação final que a encerrará, eu quero manifestar o meu agradecimento sincero à ordem recebida de tão ilustre mestre e rogo ao mesmo tempo seu precioso auxílio, para que possa desobrigar-me da tarefa de que houve por bem incumbir este humilde obreiro da vinha do Senhor. O mundo invisível mais uma vez se revela, meus amigos, dando a conhecer ao homem os exemplos que lhes oferecem aqueles que daqui partiram. Nestas páginas que tivestes sob as vistas, cada um dos seres sintetizou a sua experiência ao penetrar os umbrais do além são dignas do vosso estudo, da vossa meditação. Lede-as com muita atenção, e em cada uma delas vereis vazado o molde de uma consciência, o perfil de uma individualidade. Estudando-as aproveitais lições sapientíssimas para a vossa experiência própria e podereis, confiantes nos preceitos que elas incutem, evitar para o futuro idênticas decepções, iguais amarguras. Outros sim, fortificando cada vez mais a vossa fé, pelo testemunho daqueles que foram fiéis a Jesus, lograreis de antemão a certeza da felicidade que vos aguarda nas moradas do além. Convencei-vos, meus caros irmãos, da importância da vossa vida futura. Neste constante labutar da vida terrena, entrega-se o homem às mil preocupações mundanas, às cogitações de interesse puramente material e não lhe sobra tempo para levantar, sequer uma pontinha, o véu que lhe encobre o mundo invisível, onde um dia ingressará a sua alma malgrado a sua descrença, o seu lastimável descuido. Caríssimos irmãos, acolhei no recôndito de vossa alma, no aconchego íntimo dos vossos corações, as flores do céu, essa preciosa dádiva com que vos mimoseiam as almas queridas dos vivos do além, que, cheios de amor e cuidado por vós, vêm carinhosamente depô-las nas vossas mãos. Possa o grandioso Espírito, que as organizou e dirigiu, colher os frutos do seu desvelado amor pela criatura humana, vendo a dar o devido apreço aos sábios ensinamentos que encerram as flores do céu. Max, Dr. Bezerra de Menezes. Fim.